Eu me chamo Mia, e desde que me entendo por gente, sinto o peso de um mundo que nunca foi exatamente meu. Para compreender o que me levou a arquitetar uma vingança, preciso contar minha história desde o início. Eu não sabia quem eram meus pais biológicos e, por muito tempo, o pouco que eu soube sobre a minha adoção veio de comentários distantes, quase sempre impacientes, da minha mãe adotiva, Evangeline. Ela sempre deixou claro que eu não era sua filha verdadeira e que jamais ocupava o lugar de filha predileta em seu coração. Quando eu era criança, antes de compreender a frieza que habitava aquela casa, acreditei que poderia ser amada por ela se me esforçasse o bastante. Lembro-me de ter 6 anos de idade e olhar para Evangeline como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Eu me esforçava para mostrar desenhos coloridos, rabiscados com cuidado, esperando que ela reagisse com um sorriso. Em raras ocasiões, ela dizia algo como "ficou bom" ou "continue treinando", mas logo se lembrava de elogiar minha irmã, Maggie, que surgia nos corredores com um brinquedo novo ou notas exemplares na escola. Maggie era a filha biológica, aquela que ocupava o trono de ouro naquela casa. Eu me ressentia disso, mesmo sem conseguir explicar na época. Conforme os anos foram passando, notei que a preferência escancarada de Evangeline por Maggie não era um mero detalhe. Era um abismo que nos separava, como se eu estivesse do outro lado de um espelho embaçado, sem espaço para atravessar. Ela ignorava meus aniversários, preferia não participar das minhas conquistas e deixava claro, nas pequenas atitudes do dia a dia, que eu não fazia parte daquele clã de sangue. Certo dia, quando eu tinha 10 anos de idade, ouvi minha mãe adotiva conversando ao telefone com uma amiga. Ela disse algo sobre ter adotado uma criança por caridade, quase como um ato de bondade forçada. Meu coração afundou em um tipo de tristeza que não consigo descrever em palavras. Passei a desconfiar de que minha adoção fora apenas um gesto de aparências ou uma forma de preencher algum vazio de consciência que ela tinha. A ligação terminou e eu me tranquei no quarto, chorando baixinho por horas. Ninguém notou que eu estava ali, ou se notaram, não se importaram o suficiente para perguntar por que eu soluçava com tanta dor. A única pessoa que parecia ter um vislumbre de empatia era a babá que trabalhou conosco até eu completar 12 anos de idade. Ela se chamava Beatriz. Sempre me disse que eu deveria manter a cabeça erguida, que eu era forte e que não deveria permitir que o desprezo de Evangeline definisse quem eu seria. Beatriz lia histórias para mim antes de dormir. Histórias sobre garotas que enfrentavam dragões e se tornavam rainhas de seus próprios reinos. Em uma dessas noites, eu perguntei se algum dia poderia ter um final feliz como as heroínas dos livros. Ela me olhou com ternura e disse: "Você pode criar seu próprio final feliz, Mia." Eu não entendia perfeitamente o que aquilo significava, mas guardei essas palavras dentro de mim. Contudo, Beatriz foi demitida. Disseram que já não precisavam dos serviços dela, pois eu supostamente estava crescida o suficiente para me virar sozinha. Depois disso, os anos seguintes foram uma sucessão de ausências e rejeições. A rotina da casa se concentrava em Maggie, suas festas de aniversário luxuosas, seus presentes caros, suas viagens em família que raramente incluíam minha presença. Às vezes, Evangeline insinuava que eu não deveria me sentir no direito de exigir nada, pois já era uma bênção viver sob aquele teto. Quando eu fiz 14 anos de idade, aconteceu algo que me marcou profundamente. Foi a primeira vez em que confrontei Evangeline. Eu estava cansada de ser excluída e de não ter resposta para tantos porquês. Perguntei-lhe, com a voz trêmula, por que ela me adotara se não sentia afeto por mim. Ela me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um objeto indesejado, e disse: "Eu tinha boas intenções, mas você não se encaixa." Seu tom gélido perfurou meu coração. A partir daquele momento, adotei uma postura de sobrevivência, como se eu fosse uma prisioneira em meu próprio lar. A cada novo aniversário de Maggie, a casa se enchia de flores e convidados, enquanto o meu passava quase em silêncio, com uma lembrança sem emoção de parabéns
que Evangeline soltava quase por obrigação. Meg também não me facilitava as coisas. Era clara em suas provocações, dizendo coisas como: "Você sabe que não pertence a esta família, não é?" E por mais doloroso que isso fosse, tive de aprender a lidar. Eu me perguntava se havia algo de errado comigo ou se simplesmente fazia parte do meu destino ser sempre a estrangeira daquela casa. Foi aos 16 anos de idade que decidi trabalhar para ter algum dinheiro e alguma autonomia, mesmo que fosse pouca. Arrumei um emprego de meio período em uma cafeteria. Evangeline não se importou em me sustentar, mas também não se preocupava se eu teria dinheiro para material escolar ou para pegar o ônibus até a escola. Assim, fui criando, dia após dia, a convicção de que teria de construir meu caminho sozinha. O tempo passou, e quando cheguei à vida adulta, continuei trabalhando em serviços temporários. Por volta dos meus 19 anos de idade, eu estava em um emprego simples em uma loja de roupas, atendendo clientes e dobrando peças no final do expediente. Foi nesse período que conheci Lucas. Ele era um cliente aparentemente comum, mas, em meio a um dia corrido, trocamos algumas palavras e senti que havia algo diferente nele. Ele tinha uma forma de me olhar que me fez acreditar que finalmente alguém enxergava a minha existência. Naquele instante, pude sonhar com a possibilidade de ser amada de verdade. Lucas começou a frequentar a loja com mais frequência, comprando peças que nem precisava. Com o tempo, veio o convite para tomarmos um café depois do meu expediente. Lembro-me de, naquele dia, ter saído do trabalho com o coração acelerado. Conversamos por horas. Ele me perguntou sobre a minha vida, sobre meu passado, e eu, sedenta por atenção e por algum tipo de afeto, contei quase tudo. Contei que era adotada, que não tinha nenhum apoio familiar, que me esforçava para conseguir juntar algum dinheiro e melhorar de vida. Ele foi carinhoso em cada palavra, como se estivesse disposto a ouvir minhas tristezas e converter tudo em esperança. O romance se desenvolveu rápido demais, mas eu não estranhei. Eu era tão carente de afeto que mergulhei naquele relacionamento de corpo e alma. Lucas dizia coisas bonitas, prometia estar ao meu lado, construir uma vida comigo. Por algum tempo, deixei de lado a amargura que nutria em meu peito em relação à minha família adotiva. Ele parecia genuíno, e eu precisava desesperadamente acreditar que existia bondade no mundo, que existia a possibilidade de encontrar o amor em alguém. Quando eu completei 21 anos de idade, a saúde de Evangeline começou a se deteriorar. Ela apresentava problemas frequentes, dores, fraqueza. Meg fazia o papel da filha amorosa, levando a mãe ao hospital para consultas, mas eu raramente era informada dos diagnósticos. Não que eu me importasse tanto com Evangeline naquele momento, mas ainda existia em mim uma compaixão silenciosa por aquela mulher que jamais fora minha mãe de verdade. Eu ainda era grata por ela ter me acolhido, mesmo que fosse de um modo insensível. Então, tentei ajudar de alguma forma. Ofereci-me para acompanhá-la nas consultas, mas Evangeline me dispensou. Eu tinha uma vaga ideia de que a doença poderia ser séria, mas não havia espaço para aprofundar conversas. A comunicação na nossa casa era mínima. Enquanto isso, Lucas passou a demonstrar um interesse curioso sobre a condição de saúde de Evangeline. Perguntava se ela tinha muito dinheiro guardado, se havia testamento, se ela me deixaria algo. Na minha ingenuidade, achei que ele estava preocupado com a minha segurança, temendo que eu ficasse desamparada caso algo acontecesse com a velhice e a possível herança de Evangeline. Eu não percebia que havia algo muito mais sombrio por trás daqueles questionamentos. Algumas semanas depois, Lucas me surpreendeu com um pedido de casamento. Foi em uma noite de sexta-feira, quando já passava das 22 horas, e saímos para jantar em um restaurante modesto, mas aconchegante. Ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse que, apesar de tudo, ele me amava e queria construir um lar ao meu lado. Eu fiquei tão emocionada que aceitei na hora. Foi uma daquelas decisões que a gente toma sem pensar muito.
movida apenas pela esperança de finalmente pertencer a alguém. Evangeline, quando soube do noivado, não demonstrou qualquer aprovação ou reprovação. Limitou-se a dizer: façam o que quiserem. Meg também não demonstrou grande interesse. Se antes eu me ressentia de minha irmã adotiva por ter tudo o que eu não tinha, agora, naquele momento, eu já estava me acostumando a ser invisível para ela. Além disso, eu acreditava que, com o casamento, eu teria a chance de ter minha própria família, algo que sempre desejei em segredo. Durante os preparativos para o casamento, Lucas começou a insistir para que eu perguntasse a Evangeline sobre herança, caso ela viesse a falecer. Ele dizia que devíamos garantir nosso futuro. Eu hesitava, pois me sentia estranha ao abordar esse assunto com a mulher que nunca me deu afeto. No entanto, ele argumentava que isso era prudente, que o mundo exigia esse tipo de planejamento. Em um momento de fraqueza, acabei reunindo coragem para perguntar a Evangeline se algum dia haveria parte da herança destinada a mim, já que, oficialmente, eu era reconhecida como filha adotiva. Ela me fitou com desprezo e respondeu de forma áspera: "Você não tem direito a nada, não se iluda." Senti meu rosto ficar quente de vergonha e fúria, mas não retruquei. Eu não queria conflitos, só queria paz e a possibilidade de seguir em frente com Lucas. Por isso, resolvi enterrar aquele assunto e não insistir mais. Quando contei a resposta de Evangeline a Lucas, ele ficou calado por algum tempo e logo depois tentou me consolar. Disse que, mesmo assim, nós daríamos um jeito e seríamos felizes de qualquer maneira. Eu quis acreditar nele. O casamento aconteceu de forma simples, em uma cerimônia realizada em um pequeno salão. Meg compareceu apenas para não gerar falatório, creio eu, e saiu logo depois que a cerimônia terminou. Evangeline, já muito debilitada, esteve presente, mas não proferiu uma única palavra. Foi como se eu estivesse casando sozinha. Ao menos Lucas estava lá, sorrindo para mim, e isso bastava para que eu não afundasse em tristeza. Porém, a lua de mel foi estranha. Lucas, antes tão afetuoso, se mostrou frio e distante assim que estávamos a sós. Eu tentava me aproximar, mas ele parecia sempre preocupado com outras coisas, atendendo ligações que não explicava de quem eram. Tudo aquilo me incomodava, mas eu acreditava ao estresse da nova vida, à mudança de rotina. Achava que com o tempo as coisas se ajustariam. Alguns meses depois, Evangeline faleceu. Foi uma partida silenciosa. Meg organizou o funeral, avisou conhecidos da família. Por mais que eu tivesse tantos motivos para me ressentir, senti uma ponta de tristeza real no fundo do meu coração. Eu não sentia exatamente a dor de uma filha, mas sim um pesar pela oportunidade que nunca tivemos de nos entender. O enterro ocorreu em uma manhã nublada, por volta das 10 horas, e havia poucas pessoas presentes. Permaneci em silêncio durante toda a cerimônia. Meg chorou de forma contida, mas alguns a consolavam. Lucas estava ao meu lado, porém sua expressão era ilegível. Foi na semana seguinte que o testamento de Evangeline foi lido. Uma advogada, uma doutora chamada Alzira, compareceu para nos explicar os termos. No documento que ela possuía, toda a herança ficaria para Meg. Nem um centavo, nenhum objeto, nenhuma propriedade seria destinada a mim. Eu me lembro de ter ficado estática, com a sensação de que o mundo embaixo dos meus pés havia desaparecido. Lucas, por sua vez, não disfarçou a decepção. Poucas horas após o ocorrido, ele arrumou suas malas e partiu, sem ao menos se despedir. Abandonou-me como quem joga algo fora. Fiquei sem compreender. Telefonei para ele, mandei mensagens, mas não recebi resposta. No dia seguinte, recebi a notícia de que Lucas havia pedido anulação do casamento, alegando uma série de mentiras, e havia ido morar com Meg. A princípio, achei que era um rumor sem fundamento. Contudo, 2 meses mais tarde, Meg me procurou e confirmou tudo. Ela apareceu na minha porta com um sorriso venenoso e, sem qualquer hesitação, disse: "Você é uma bastarda e pobretana. Ele escolheu a melhor."
Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias a fio. Senti-me desmoronar. Chorei como jamais havia chorado, e minha dor era tão profunda que, por um breve período, pensei em desistir de tudo. Pensei em fugir da cidade, recomeçar em outro lugar. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquela derrota tão humilhante. Eu não conseguia suportar a ideia de que aqueles dois, que haviam me enganado e pisoteado minha dignidade, viveriam felizes enquanto eu era relegada a nada. Então, em um dia solitário, vasculhando o quarto de Evangeline, encontrei algo que mudaria o rumo da minha história. Era um envelope com um carimbo antigo, guardado no fundo de uma gaveta trancada. Dentro dele havia outro testamento, datado de poucas semanas antes da morte de Evangeline. Nele estava escrito que eu, Mia, era a única herdeira legítima de todos os bens. Fiquei pálida. Eu não queria acreditar que aquilo estava diante dos meus olhos. Era a prova de que Maggie e Lucas haviam me enganado, possivelmente trocando o testamento ou subornando alguém para ocultar o documento verdadeiro. Não importava. O fato era que o verdadeiro testamento estava ali, diante de mim. Senti diversas emoções simultâneas. Havia raiva, surpresa, um gosto amargo de vitória, mas também um certo medo. Eu não queria justiça nos tribunais. Eu não queria escândalo. Queria algo diferente. Queria retomar minha vida, mas também desejava que Maggie e Lucas pagassem pelo que haviam feito, que provassem do próprio veneno. Pensei nas possibilidades. Se eu fosse aos tribunais, teria de enfrentar uma longa batalha judicial, mídia, advogados dissecando minha história, fofocas. No final, talvez até saísse vitoriosa, mas eles continuariam nos holofotes, se fazendo de vítimas. Não, eu não queria aquilo. Minha sede era de vingança pessoal, longe dos flashes, longe do falatório público. Foi aí que comecei a planejar minuciosamente. Por semanas, montei uma espécie de dossiê sobre a vida de Lucas e Maggie após o casamento deles. Descobri onde moravam, quais eram as rotinas, onde Lucas trabalhava. Soube que ele se estabelecera em um escritório de contabilidade, mas não queria que eu sequer aparecesse para perturbá-lo. Soube que Maggie continuava esbanjando o dinheiro que, oficialmente, herdara de Evangeline. O que eles não sabiam era que eu possuía um documento que revertia toda aquela fortuna para mim. Sim, eu poderia tê-los expulsado de imediato, mas queria fazer isso de um jeito que doesse na alma, não apenas nos bolsos. Meu primeiro passo foi me aproximar de algumas pessoas próximas a Lucas, mas sem que ele soubesse. Precisava entender melhor como funcionava a mente dele, como ele conduzia a nova vida. Descobri que ele contava a versão de que eu havia sido uma esposa desequilibrada, interessada apenas em dinheiro, e que ele se apaixonara por Maggie por esta ser mais sofisticada. Isso me deu raiva, mas também serviu de combustível para continuar. Aproximei-me também de alguns conhecidos da época em que eu ainda era vista como a outra filha de Evangeline. Queria saber dos boatos, das fofocas, de qualquer informação relevante. Coletei tudo em um caderno velho, que se tornou meu companheiro inseparável. Em paralelo, tentei descobrir se existia alguma mácula na vida de Maggie que eu pudesse usar contra ela. Apesar de eu não querer criar escândalos, sabia que, se fosse preciso, poderia chantageá-la para conseguir o que desejava. Descobri que, durante a juventude, ela havia se envolvido em um relacionamento complicado, que terminara de forma turbulenta, mas nada que pudesse ser, por si só, devastador. Ainda assim, anotei cada detalhe. A segunda parte do meu plano envolvia o fato de eles acreditarem que eu estava quebrada, jogada à própria sorte. Era fundamental que continuassem crendo nisso. Precisava manter-me discreta, agir nas sombras, até que chegasse o momento certo de dar meu bote. Continuei na mesma casa por um tempo, aquela onde eu cresci, pois Maggie nem se deu ao trabalho de me expulsar. Talvez ela supusesse que, com a leitura do testamento oficial, eu não teria recursos para me manter em outro lugar, e ficou tão satisfeita em me imaginar amargando a pobreza e a humilhação
que simplesmente esqueceu de verificar se eu ainda morava ou não no quarto do fundo. Mas eu não me importava. Precisava daquele tempo para organizar tudo. Certo dia, entrei em contato com a doutora Alzira, a advogada que lera o testamento oficial. Sem mencionar a existência do segundo documento, perguntei-lhe como se procederia caso aparecesse outro testamento posterior. Ela me explicou pacientemente, sem desconfiar de nada, que um testamento posterior, se legítimo, anulava o anterior. Contudo, alertou que brigas judiciais poderiam se estender por anos. Eu agradeci a informação e disse que era apenas curiosidade. A partir daí, decidi que não usaria os trâmites legais imediatamente. Tinha outro objetivo. Queria que Lucas e Maggie sentissem o gosto amargo da incerteza e da ruína. Precisava de um modo de fazê-los se mexer, se inquietar, sem que percebessem que a ameaça vinha de mim. Passei então a enviar mensagens anônimas a ambos, com trechos enigmáticos que aludiam à existência de um segredo guardado por Evangeline. Inseria pequenos detalhes que só quem conhecia o quarto de Evangeline saberia, como a presença de uma caixa de joias específicas, ou o nome do local onde ela costumava guardar documentos. Queria abalar a confiança deles, fazê-los pensar que alguém sabia da verdade e que, a qualquer momento, poderia expô-los. Como previ, eles ficaram apreensivos. Lucas chegou a me ligar, uma vez, perguntando se eu sabia de algo que pudesse causar problemas a Maggie. Disfarcei minha voz, fingi não entender do que se tratava e desliguei. Em poucos dias, ouvi boatos de que Maggie estava desconfiada de antigos empregados ou de alguma chantagem. Enquanto isso, eu me dedicava a expandir minha própria vida. Se por um lado a vingança guiava parte do meu coração, por outro, eu queria reencontrar um sentido para existir. Consegui um trabalho melhor, em uma empresa de eventos, ganhando um salário que me permitia alugar um pequeno apartamento no centro da cidade. Saí finalmente da casa de Evangeline, mas sem que Maggie notasse. Não me despedi, nem deixei vestígios. Mudei-me silenciosamente. Precisava de um espaço que fosse realmente meu, onde eu pudesse planejar meus próximos passos em paz. E então chegou o momento de dar prosseguimento ao meu plano. Eu queria mostrar a Lucas que o fantasma de sua traição o perseguiria. Sabia dos seus horários, sabia onde ele almoçava. Esperei em uma tarde de sábado, por volta das 13 horas, na saída de um restaurante que ele frequentava. Fiquei em um carro emprestado por uma amiga, estacionada do outro lado da rua. Ele saiu, conversando com um colega, e entrou no próprio carro. Dirigi atrás dele até uma rua mais silenciosa, e quando tive a chance, buzinei e acenei para ele, mas usando óculos escuros e um lenço que escondia parte do meu rosto. Ele reduziu a velocidade, confuso, e pude ver o pânico tomar conta de sua expressão quando me reconheceu vagamente. Então, acelerei e sumi antes que ele pudesse reagir. A ideia era plantar a insegurança, lembrá-lo de que eu não estava tão distante ou destruída quanto ele acreditava. Em seguida, na semana seguinte, enviei à casa de Maggie um pequeno envelope contendo uma cópia de uma chave antiga, dessas que poderiam abrir gavetas ou cofres de documentos. Junto, anexei um bilhete que dizia: "Há algo muito valioso que pertence à pessoa errada. Você sabe do que estou falando." Foi o suficiente para ela ficar desconcertada. A curiosidade dela certamente a levou a fuçar cada gaveta, cada cofre, cada canto. Fiquei sabendo, por meio de conhecidos, que ela passava as noites em claro, revirando a casa e importunando Lucas com perguntas sobre que segredo ou chave eu havia enviado. Esse era o meu objetivo: fazê-lo saborear o medo, a incerteza, a dúvida constante. Nesse ínterim, refinei meu modo de abordar a parte final do plano. Eu queria a confissão deles. Queria que admitissem que falsificaram ou manipularam o primeiro testamento, ou que, de alguma forma, conspiraram para me deixar sem nada. Não bastava provar legalmente. Eu queria ouvi-los,
Precisava dessa confirmação para sentir que meu desejo de justiça pessoal estaria completo. Então, por volta das 20 horas de uma quarta-feira, liguei para o telefone fixo da casa deles. Quando Meg atendeu, fingi ser uma antiga funcionária de cartório e disse que havia um documento de Evangeline que fora modificado. Imediatamente ela começou a me questionar, ansiosa. Desliguei para deixá-la no ar. Esperei alguns dias e liguei novamente, agora para o celular de Lucas. Desta vez, adotei outra postura. Disse: "Eu sei a verdade. O testamento que você leu não é o original." Ele reagiu com fúria, perguntando quem eu era. Falei apenas: "Alguém que pode garantir que sua vida confortável seja arruinada." E desliguei. Eu imaginava que, na sequência, ele correria até Meg para contar o ocorrido. Cada um deles se sentiria ameaçado, e eles começariam a brigar entre si, paranoicos, sem saber quem estava por trás de tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Por meio de um amigo que trabalhava no mesmo local de Lucas, soube que ele andava exausto e irritado, discutindo com Meg a todo instante. Ela o acusava de não ter dado um fim definitivo em tudo que poderia incriminá-los, e ele a acusava de ser descuidada. A troca de farpas entre eles estava cada vez pior. Eu sentia uma estranha satisfação por ver aqueles dois se digladiando, perdendo a paz que um dia roubaram de mim. Após algum tempo, precisei intensificar o cerco. Mandei uma carta sem remetente, endereçada a Lucas, com uma cópia parcial do verdadeiro testamento de Evangeline. Nele, constavam apenas algumas páginas iniciais, deixando claro que havia um documento posterior ao primeiro. Escrevi à mão, em letras grandes: "Vocês sabem que isto é real. Em breve, todo mundo saberá." Quando a carta chegou, imagino o desespero que tomou conta deles. Não tardou para Meg me procurar. Ela apareceu no meu novo endereço, que conseguiu descobrir por algum contato. Bateu na porta por volta das 19 horas, gritando meu nome. Abri a porta lentamente. Ela me olhou com raiva e certa insegurança. Meg entrou no apartamento. Aos berros, exigindo que eu parasse com as ameaças, que eu não iria conseguir nada e que, se quisesse, ela me entregaria uma quantia em dinheiro para eu ficar calada. A proposta me enojou, mas eu mantive a calma. Sentei-me em uma cadeira e disse com uma voz serena: "Eu não quero o seu dinheiro. Quero a verdade. Você e Lucas sabiam que havia um testamento mais recente e o esconderam. Vocês sabiam que tudo pertencia a mim e mentiram. Agora chegou a hora de pagar pelo que fizeram." Ela tentou negar, mas seus olhos denunciam a culpa. Falei claramente que não precisava de tribunais para fazer a verdade prevalecer. Sabia que ela estava apavorada com a ideia de perder tudo. Sabia também que Lucas não era nada sem as posses que acreditara ter ao se casar com ela. Então, propus um encontro, dali a 3 dias, em um local reservado, para acertarmos as contas. Deixei-a sair do meu apartamento com um semblante transtornado, sem que ela pudesse me persuadir a nada. Eu observava a expressão confusa dela e me lembrava de todas as noites em que chorei, sem ter uma única pessoa para me consolar. Na data marcada, escolhi um antigo galpão que ficava em uma região pouco movimentada da cidade. Era propriedade que eu havia descoberto estar no nome de Evangeline, mas que jamais fora usada para nada. Mandei a localização para Meg e Lucas. Pedi que chegassem por volta das 20 horas e 30 minutos e levei comigo o verdadeiro testamento, bem como um gravador de voz para registrar qualquer confissão que surgisse. Eles chegaram juntos. Lucas estava com o rosto marcado pelo cansaço e pela raiva, e Meg aparentava nervosismo e fúria misturados. Acendi uma lanterna, pois o lugar estava quase sem iluminação. Disse que eles não tinham para onde fugir, que eu possuía provas suficientes de que o testamento que leram era falso e que, se eu quisesse, poderia tê-los colocado na rua sem nada a qualquer momento. Lucas me encarou e gritou: "O que você quer de nós? Por que não acaba logo com isso?" Eu respirei fundo e respondi:
Porque eu quero que vocês sintam tudo o que me fizeram sentir. A humilhação, a angústia, a insegurança. Maggie começou a chorar, mas não era um choro genuíno de arrependimento. Parecia mais desespero por perceber que poderia perder todo o luxo. Ela disparou. Foi Lucas quem fez tudo. Ele me convenceu de que aquele testamento era verdadeiro. Lucas, por sua vez, retrucou. Você participou de tudo, Maggie. Você sabia que estava tomando o que não era seu. A discussão escalou, e eu vi a minha oportunidade de extrair a confissão. Peguei o gravador, discretamente, e deixei-o ligado. Foi questão de segundos até que ambos começassem a acusar um ao outro de ter forjado e ocultado o documento. A raiva os cegava, e eles falavam sem filtrar, sem perceber que suas palavras se tornavam provas irrefutáveis. Depois de alguns minutos de berros, resolvi intervir. Disse que já tinha tudo o que precisava. Revelei o gravador e mostrei que eles haviam acabado de assinar a própria sentença, não perante a lei, mas perante mim. Foi nesse instante que Lucas avançou alguns passos na minha direção, mas recuou quando percebeu que não havia nada que pudesse fazer para apagar o que eu tinha gravado. Eu lhes dei duas opções. Ou eles desapareceriam das propriedades que pertenciam a mim, e isso incluía a casa onde moravam, a fortuna que usavam, todo e qualquer recurso originado no nome de Evangeline, ou eu encaminharia as provas para as autoridades, e além de perderem tudo, seriam processados por fraude. Foi aí que expus o verdadeiro testamento, com firmas reconhecidas, datas e assinaturas claras. Deixei que lessem cada linha, para que entendessem que não havia saída. Maggie tremia. Lucas tentava manter a postura, mas a derrota estava estampada no rosto dele. Por fim, balbuciei. A escolha é de vocês. Mas saibam que, independentemente do que decidirem, vocês não ficam mais aqui. Eles suplicaram, tentaram negociar. Lucas se ajoelhou dizendo que me amava e que fora manipulado por Maggie. Foi patético, mas, em certa medida, me deu um prazer amargo. Cheguei a pensar que eu não me reconhecia mais. Até onde a dor havia me levado. No final, eles escolheram partir, para evitar um escândalo maior. Pedi que esvaziassem a casa principal em até uma semana. Eu não tinha pressa. Queria apenas que saíssem com o mínimo de dignidade que ainda lhes restava. Combinei que só não denunciaria a fraude porque minha vingança já estava completa. Eles sabiam disso. Perderam tudo. Maggie saiu me xingando aos sussurros, a voz embargada de ódio. Lucas abaixou a cabeça e seguiu atrás dela. Eu os observei partirem, sem sentir pena ou compaixão. Somente um profundo alívio. No dia seguinte, fui até a mansão, acompanhada da doutora Alzira, para oficializar meu direito à propriedade. Maggie e Lucas estavam lá, recolhendo seus pertences de forma silenciosa. Não trocaram uma palavra comigo. A advogada comprovou a legitimidade do documento que eu apresentei e, rapidamente, legalizou a transferência de tudo para o meu nome. Ela ainda se mostrou surpresa e perguntou por que não queria tomar medidas legais contra o casal. Eu apenas sorri e disse: eles já foram punidos o suficiente. Passei pelo quarto de Evangeline e senti um misto de nostalgia e melancolia. Lembrei-me da minha infância, das noites em que desejei que ela me abraçasse, me elogiasse, ou simplesmente reconhecesse meu valor. Mas também entendi que cada dor me tornara quem eu era. Peguei aquele caderno velho onde eu anotara cada detalhe do meu plano e o guardei numa caixa. Eu não precisava mais dele. Minha vingança havia sido concretizada. Ao final daquele dia, a mansão silenciosa me pertencia por direito. Andei pelos corredores quase vazios, sem móveis, pois Maggie vendera a maior parte para bancar seu estilo de vida. Ainda havia algumas peças antigas que tinham pertencido à família biológica de Evangeline. No fundo, não sentia apego por nada daquilo. O que eu mais desejava era recomeçar de um jeito genuíno, usando minha nova condição não para pisar em quem um dia me desdenhou, mas para construir algo bom para mim mesma. Alguns meses se passaram,
e a notícia de que Meg e Lucas se separaram chegou até mim. Parece que, sem a herança, o interesse mútuo desmoronou. Não me surpreendi. Nunca houve amor verdadeiro entre eles. Ao que tudo indica, Meg foi morar com alguma conhecida e Lucas voltou para a cidade natal, ainda tentando escapar do fracasso que agora o perseguia. Não investi tempo em procurá-los. Minha sede de vingança havia sido saciada e meu objetivo era olhar para a frente, não para trás. Muitos podem se perguntar se me sinto arrependida. Eu diria que não. Passei minha vida inteira sendo humilhada, esquecida e usada. A vingança foi a forma que encontrei para recuperar minha autoestima e mostrar a mim mesma que não sou tão frágil quanto tentaram me fazer acreditar. Porém, também reconheço que a vingança tem um sabor amargo, uma satisfação efêmera que não preenche todos os vazios. Quando, enfim, sentei-me no corredor vazio daquela mansão, senti um turbilhão de sensações. Lembrei-me de Beatriz, a babá que me contava histórias de heroínas. Talvez eu tenha sido a vilã por um instante, mas, na verdade, estava tentando sobreviver em um mundo que nunca me estendeu a mão. Com o tempo, reorganizei meus pensamentos e decidi vender a mansão. Não via sentido em permanecer naquele lugar que trazia tantas recordações dolorosas. Usei parte do dinheiro da venda para comprar um imóvel menor, aconchegante, e investi o restante em estudos e novos projetos de vida. Parei de me culpar. Parei de nutrir ódio. Percebi que, finalmente, estava livre. Hoje, ao escrever estas palavras, revivo toda essa história em minha mente. O abandono, a traição, o ódio, a vingança. Não me orgulho de cada passo que dei, mas tampouco me envergonho. Fiz o que julguei necessário para retomar o controle da minha história. Se houve algum aprendizado, é de que o amor próprio é a coisa mais valiosa que temos. Deixei que me roubassem a dignidade por um tempo, na ânsia de ser amada. Mas descobri que ninguém pode amar você verdadeiramente se você mesma não se amar primeiro. Evangeline, de alguma forma, fez parte do que me tornei. Ela me trouxe a ferida, mas também me deu a força para cicatrizá-la. Meg e Lucas ensinaram-me sobre o quanto algumas pessoas podem ser cruéis quando a ambição fala mais alto. E eu mesma me ensinei que, mesmo quando a vida parece ter virado as costas, há sempre um impulso de resistência que podemos encontrar dentro de nós. Não posso dizer que vivo totalmente em paz, pois há marcas que o tempo não apaga tão facilmente. Mas vivo sem medo, sem a sombra de ser aquela que foi rejeitada. Se aprendi algo valioso é que nascer é um acidente, mas renascer, isso depende das decisões que tomamos quando somos feridos. E eu renasci, talvez da maneira mais sombria, mas renasci. Aquele caderno de anotações, a gravação, o verdadeiro testamento, tudo isso permanece guardado em um cofre simples. Não pretendo usar nada novamente. É apenas uma lembrança de que eu fui capaz de encarar meus fantasmas e vencê-los. Algumas noites, sonho com minha infância, com a voz de Beatriz contando histórias de heroínas que derrotam dragões. Acordo sorrindo, porque agora sei que no meu enredo pessoal fui ao mesmo tempo a princesa, o dragão e a guerreira. E mesmo que não haja um final completamente feliz, há um final verdadeiro. Isso para mim basta. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.